Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Eu nem sei se é boa tarde ou bom dia, mas tudo bem. Que o Senhor seja sempre conosco, irmãos. Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa e agora, nesse domingo, um início de semana na companhia, ali lado a lado com o Senhor verdadeiramente. Não é? Não basta ser crente, é preciso ser cristão. Não é verdade? E que Deus te abençoe muito e possamos aqui juntos agora. A frase é a seguinte: um dia que começa agradecido, termina realizado. Ou seja, se queremos ter a vitória no transcorrer do dia, temos que estar na companhia do Senhor. Para não lamentar ali o leite derramado. Ou seja, os pecados que poderiam ter sido vencidos no santo nome dele, mas caímos e pecamos contra o Senhor. Tá certo? Um dia que começa agradecido, termina realizado. Amém por isso. Amém por isso. Então vamos lá. Vamos lá. Terminar não somente o dia, né? Mas também a vida realizada. O que você acha, né? De ter uma vida realizada. Uma vida só está realizada quando estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E vamos novamente, irmãos. Olha só como é importante, hein? De novo, estamos nas cartas de Pedro. 1 Pedro, capítulo 22. 1 Pedro, capítulo 2, está aqui. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 21 ao 25, vamos ver o que nos aguarda. Olha só. Portanto, para isto mesmo foste chamados. Olha lá, o seu chamamento, dado por Deus, um chamamento divino, para que você exerça a sua vocação, exerça aquilo que você tem dom, seja cantar a Deus, louvar a Deus, né? Você pode estar em uma feira cantando um hino de louvor, ou mesmo na igreja, né? Entregando um folheto bíblico, é a sua vocação, exercer a vocação com Deus. Portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Seguir os passos de luz deixados pelo Senhor Jesus e ser discípulo dele. Não vamos ser igual, irmão. Ninguém está falando de ninguém ser igual a ninguém, mas pelo menos buscar imitar a Deus. A Bíblia pede, a palavra de Deus nos pede para imitarmos a Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Palavra nenhuma errada se achou na boca de Cristo, somente palavras para edificação, para fortalecimento espiritual, cura de doenças maléficas para o povo, se bem que Jesus primeiro curava no plano espiritual, depois concluía ali a cura física, tá? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, o Pai, né? Sempre em comunhão com o Pai. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aquilo que eu te falei, está falando aqui do batismo. Quando você afunda totalmente na água, você morreu com Cristo na cruz. Morreu para aquele velho homem pecador. Quando você sobe da água batismal, você está subindo agora para uma nova criatura em Cristo Jesus, vivendo em espírito de verdade. Nova criatura é ressuscitado, novo homem, transformado, restaurado. Lógico que isso vai acontecendo gradativamente, cada vez mais intensamente na sua vida, tá? Daqueles que buscam realmente, né? Se não buscar nada, não acontece nada. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
Ou seja, deixar a justiça de Cristo envolver nossa vida. Por suas chagas, fostes sarados. Nós temos o sangue puro e imaculado do Senhor Jesus que nos perdoa de todo o pecado e nos purifica de toda a nossa injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, no verso 9. Né? Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Tá certo? Isaías. Vamos lá para o livro de Isaías. Olha só. Eis que o meu servo procederá com prudência. Prudente, né? Com calmaria. Sem se apressar. Prudência. Sabendo exatamente o que deve ser feito. Prudência. Será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ou seja, não foi-lhes anunciado salvação por meio de Cristo Jesus. E nem lhes ouviram a falar a respeito disso, mas entenderão que Ele é o Salvador de nossas vidas. Que Ele veio com um propósito de edificar toda a humanidade e fazer de toda a humanidade filhos do Senhor. E assim, o Senhor tem por filhos todos aqueles que o aceitam. Filhos por adoção no sangue do Senhor Jesus. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que o aceitaram, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E que eles não nasceram da vontade do varão, ou seja, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Tá certo? Olha que maravilha. E agora vamos ler aqui Isaías 53. Olha só a trajetória do Senhor Jesus nos momentos finais de sua vida. Quem creu em nossa pregação? Por quê? Porque Israel recusou o dia de sua visitação. Está lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, no finalzinho do capítulo 19. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? No original é Yahvé, tá? É o tetragrama aqui. YHWH, tá? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Ou seja, terra seca, né? Ele estava desgastado, muito maltratado, desfigurado, né? Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Todo esse sofrimento, além disso, ainda desprezado pelo povo. Escarnecido, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ora, para transpassar ele por nossa transgressão, tem que conhecer a lei, os 10 mandamentos. Tá? E moído pelas nossas iniquidades. Transpassado. Foi transpassado. Furos na cabeça com a coroa de espinhos. Sabe o que significa aquela coroa de espinhos?
Senhor Jesus, o rei do pecado. O espinho é símbolo do pecado. O espinho só saiu aqui nessa terra quando Adão e Eva concluíram os seus pecados. Não existia o espinho. Tá? Senhor Jesus, o rei do pecado. Transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando que ele foi moído? Quando ele foi espancado com o caniço. O caniço era a madeira mais dura daquela região. Roliça, né? E ele foi espancado da cabeça aos pés. Por isso que ele estava desfigurado. Soltando um pouco de sangue pela boca devido à paulada na boca do estômago, não é? Causa pequenas hemorragias. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por todas essas pisaduras, pisaduras são pancadas, tá? Pisaduras fomos sarados. Foi batido com um caniço de alto a baixo, nas costas, né? Todas as partes do corpo. Você acredita num negócio desse? Em todas. Terrível, né, irmãos? Terrível. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um por seu caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Por quê? Porque Israel estava com pouco mais de 400 anos sem profeta. De Malaquias até João Batista. Pouco mais de 400 anos sem profeta. É chamado, no estudos das Sagradas Escrituras, como o silêncio de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Não falou um ai. Suportou tudo em oração por nós, sem abrir a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Enquanto ele apanhava, ele amava aqueles que estavam batendo nele. Um amor sem igual, um amor inexplicável, irmãos. Um amor que nós vamos entender um pouquinho melhor e viver esse amor na eternidade. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem nela acreditou que ele era da linhagem, ou seja, filho unigênito, única gênese. Ou seja, ele era Deus. E ele é Deus. Ele era, não era mais Deus, porque estava aqui em missão. Assumiu a forma de filho. Mas é Deus legítimo e Senhor de nossas vidas. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem cogitou que ele era realmente, não é? O Deus eterno? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O sepulcro ali, dado por José de Arimateia, né? Ninguém tinha sido ali ainda colocado ali naquele sepulcro. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A vontade de Deus prosperará nas suas mãos, porque tudo na criação é centrado nele. Tudo, ele é o verbo. Tudo é centrado nele. No Senhor Jesus, em Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Tudo é centrado nele. E ele é rei de toda a criação, e é rei também deste universo momentaneamente caído, mas será restaurado. Aqui vai inundar a glória de Deus. Veremos o sol, a lua passando, marcando os tempos e tudo, mas a luz que vai iluminar essa terra aqui
é a glória de Deus, muito mais forte que a luz do sol. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Perdão de nossos pecados, né? A justificação de nossas vidas. Né? Você sabe que o memorial somente aqueles que creem em Deus possuem. E no memorial vai estar escrito o quê? Todos os teus pecados te foram perdoados. Ali, né? Quando encerra nossas vidas. Tá certo? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então não tem como acusar nós de nada. Fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu perdão, que nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça, porque a justiça de Cristo vai envolvendo nossas vidas. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu e está intercedendo. Não é? Tá certo? Primeira João. O que tudo isso fala para nossas vidas? O que Deus está tentando dizer no mais profundo do íntimo do nosso coração? Que Jesus fez tudo isto para nos ofertar uma joia rara. Nos ofertar uma joia rara. Tá? Que está lá em 1 João, capítulo 2, do verso 27 ao 29. Olha só. Verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, é nascido de Cristo. Olha só. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ela quem? A unção. A unção vos ensinou. 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Deus nos oferece a unção do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, e não temos a necessidade de que ninguém nos ensine. Você já imaginou uma coisa dessa? A chance de viver toda esta palavra de Deus em nosso coração, praticando dia a dia de nossas vidas. Dia a dia de nossas vidas. Você já imaginou isso? Vamos encerrar aqui, irmãos, com 1 João capítulo 5, verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. O mesmo 1 João, capítulo 5, verso 21. Então, o que temos a fazer nesse mundo, então? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem muitos. Xuxa, futebol, tem uma infinidade de coisa aí que não muda a nossa vida em nada. Pode até atrapalhar isso sim. Por quê? Porque devemos remir o tempo. Utilizar o tempo da melhor forma possível no Senhor. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo
e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.